Quanto custa montar uma indústria automotiva no Brasil? E o custo por veículo, você sabe? Muitos no Brasil se queixam dos altos preços dos automóveis, que estão se tornando itens de luxo. Algumas pessoas argumentam que os impostos são os vilões, pois pagamos dois, um vai para o governo e o outro levamos para casa. E se financiarmos, acabamos possuindo apenas metade de um carro após considerar sua desvalorização. Contudo, é unânime a crença de que iniciar uma montadora no Brasil seria um excelente negócio. A elevada cotação dos veículos se deve, em grande parte, à avidez das fabricantes, que obtêm lucros enormes vendendo para nós. Somos, de certa forma, ingênuos nas mãos dessas empresas lucrativas. Este vídeo traz insights não divulgados pela mídia ou nos relatórios financeiros das empresas. Assista até o fim para entender a realidade por trás dos custos dos carros no Brasil. A compra de um carro é uma das principais preocupações financeiras para os brasileiros, sendo uma realidade da qual não se pode fugir facilmente. Um dos principais motivos para os preços elevados dos veículos no Brasil é frequentemente atribuído à busca incessante por lucros exorbitantes. No entanto, é crucial iniciar essa discussão apontando para a avidez tributária do governo, que impõe uma carga tributária significativa sobre os veículos. É um fato bem conhecido que os impostos elevados contribuem significativamente para o aumento dos preços dos automóveis. Contudo, a conversa muitas vezes se direciona para a possibilidade de as montadoras estarem buscando margens de lucro exageradas. Será essa a realidade? Analisando os resultados financeiros dessas empresas, é possível que muitos se decepcionem quando descobrirem que a situação não é tão simples quanto parece. Há uma tendência natural em querer identificar culpados, mas neste caso será necessário buscar outros responsáveis. Consideremos a Stellantis como exemplo. A empresa, que detém 14 marcas conhecidas, incluindo Alfa Romeo e Fiat, está listada na Bolsa de Nova York. Sua margem bruta aproxima-se de 20%, enquanto a margem líquida é um pouco mais de 9%. Esses números são uma melhora em relação a anos anteriores, como 3% em 2018 e 6% em 2019. A margem de 9% em 2022 pode não parecer significativa a muitos. Fazer comparações entre empresas de setores distintos pode ser um desafio, mas é útil para entender a questão. A Vivo, por exemplo, tem uma margem líquida um pouco abaixo de 10%, semelhante à da Stellantis. E quanto à PepsiCo, fabricante de produtos concorrentes da Coca-Cola, sua margem líquida é de 10%. Isso indica que Stellantis, Vivo e PepsiCo têm margens líquidas praticamente idênticas, mas não se ouve frequentemente acusações de que Vivo ou PepsiCo estão explorando seus consumidores. É desalentador observar que o rendimento dessas corporações é inferior à do Tesouro Selic, em momentos de alta da taxa Selic. A situação da Ford é particularmente grave, apresentando uma margem líquida negativa de 10% em 2019, que se tornou menos negativa nos anos seguintes, antes de deteriorar novamente. A performance financeira moderada das montadoras ajuda a explicar o porquê de suas ações terem valorizado pouco nos últimos 5 anos. Enquanto o índice S&P 500 cresceu 82%, as ações da Stellantis e da Ford aumentaram apenas 27% e 26%, respectivamente. As ações da Volkswagen, por outro lado, experimentaram uma queda de quase 25%. A questão persiste. Se as montadoras não estão obtendo lucros exorbitantes, por que os veículos são vendidos a preços tão altos? Certas informações, muitas vezes omitidas nos relatórios financeiros ou em entrevistas de CEOs, podem lançar luz sobre esse mistério. Um indivíduo, porém, tem se destacado por sua transparência. Sérgio Habib, fundador do grupo SHC e ex-presidente da Citroën no Brasil. Habib tem compartilhado insights que esclarecem a formação dos preços dos carros, prometendo revolucionar a maneira como entendemos os custos associados a esses veículos no Brasil. As palavras de Habib desmistificam muito as razões por trás dos altos preços dos carros no Brasil.
o que sugere que a questão é bem mais complexa do que a simples busca por lucros elevados por parte das montadoras. Considerando diversos fatores, incluindo a carga tributária e as margens de lucro comparáveis a empresas de outros setores, torna-se evidente que é necessário um entendimento mais aprofundado para identificar as verdadeiras causas desses preços elevados. Habib nos traz uma revelação surpreendente detalhando que o custo de montagem de um carro em uma fábrica, que emprega 10.000 pessoas para estampar, soldar, pintar e montar, é de apenas 700 a 800 dólares. Este dado provavelmente é uma novidade para muitos, que jamais imaginariam que o processo de montagem de um veículo pudesse custar menos de 1.000 dólares. Agora, surge a questão que, certamente, muitos estão se fazendo. Se o custo para montar um carro é tão acessível, por qual motivo as montadoras apresentam uma margem de lucro tão modesta? A resposta para essa pergunta reside nos inúmeros custos adicionais que permeiam o processo de fabricação de um automóvel, excluindo-se aqui a questão dos impostos, que por si só já representam uma fatia considerável do preço final de um carro fabricado no Brasil, oscilando entre 30% e 48%. Além disso, não estamos tocando no ponto dos impostos sobre carros elétricos importados, os quais complicam especialmente a vida das pessoas menos favorecidas, favorecendo grandes multinacionais que se estabelecem no Brasil. Isso impacta diretamente na economia dos motoristas de aplicativos, que poderiam beneficiar-se enormemente do uso de veículos elétricos. Novamente, vemos o governo prejudicando os mais necessitados. Uma situação que, infelizmente, não surpreende mais ninguém. Focando nos custos associados a um carro antes de o governo aplicar seus tributos, Habib nos oferece uma visão detalhada sobre como se compõe o preço de um veículo. Interessantemente, cerca de 30% desse custo advém da distribuição. Isso engloba 10% de margem para a rede de distribuição, 2% destinados à garantia, aproximadamente 3% para a logística, envolvendo tanto a logística de entrada para recebimento de peças na fábrica, quanto a logística de saída para a entrega do veículo para o consumidor final, e entre 4% a 5% para ações de marketing e despesas financeiras. Assim, em uma venda de R$ 100, a montadora efetivamente retém R$ 70. Se desconsiderarmos os impostos e imaginarmos um carro vendido por R$ 100.000, R$ 30.000 desse total não são destinados à montadora. Esse montante é utilizado para cobrir os custos de distribuição do veículo para o consumidor final. Mas o que acontece com os R$ 70.000 restantes? Habib nos informa que quase todas as despesas operacionais de uma montadora são cobertas pela margem de lucro obtida com as peças de reposição. Numa análise mais aprofundada, em um veículo que custa R$ 100.000, excluindo-se os impostos, R$ 55.000 são destinados para o custo dos materiais utilizados na fabricação. Dessa forma, restam apenas R$ 11.000 de lucro, e em algumas situações esse valor pode ser ainda menor. Como as montadoras conseguem arcar com todas as operações e custos da empresa? Cada departamento dentro de uma montadora, incluindo engenharia, design, finanças, recursos humanos, jurídico, marketing, entre outros, possui seus próprios custos operacionais. Estas despesas são financiadas pela margem de lucro das peças de reposição. Dos R$ 70.000, 3 a 4 mil são gastos na montadora, com o restante cobrindo os custos dos materiais, dos quais R$ 55.000 são utilizados, deixando um saldo praticamente nulo. Considerando o investimento bilionário necessário para desenvolver um novo veículo e o risco de prejuízo em caso de falha, o retorno esperado é baixo. Além disso, em menos de uma década, os modelos de veículos são geralmente renovados. Agora fica claro por que as montadoras não lucram tanto quanto se imagina. O mercado de ações reflete essa realidade, atribuindo às montadoras um valor menor quando comparado a empresas de outros setores. Por exemplo, a Ford vale 45 bilhões de dólares, a Volkswagen 61 bilhões, a Stellantis 64 bilhões, enquanto o PayPal vale 70 bilhões.
o Mercado Livre 89 bilhões e o Airbnb 91 bilhões. Ao que parece, a explicação para os altos preços dos carros não reside simplesmente na ganância das montadoras. Mas o que você acha disso? Acredita que as palavras de Habib possuem um fundo de verdade? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e não esqueça de ver o que os outros estão falando a respeito. Agora, quando o assunto são custos, segurança e economia, uma pergunta ainda não foi respondida para muitas pessoas. O que é melhor e mais barato para o consumidor, um carro elétrico ou um carro com motor a combustão? Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, calculando cada pilar necessário para se ter um carro no Brasil hoje e se sentir seguro, é claro. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal ativando as notificações porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.